Olá, estamos aqui apresentando mais um episódio do programa Observatório Debate e hoje nós vamos discutir o telejornalismo na Paraíba. Para tanto, o Observatório convidou duas figuras referenciais do telejornalismo e da televisão como um todo aqui na Paraíba, que são Fabiana Siqueira e Tatiana Ramos. A Fabiana Siqueira é professora de telejornalismo da UFPB e a Tatiana Ramos, diretora de conteúdo da Rede Paraíba de televisão. É isso mesmo, Tati? Eu ganhei um status a mais. Gerente de conteúdo, diretora, amei. Mas você, me parece, já foi diretora de jornalismo da rede, aí né? é só termos do dia a dia mesmo. Sim, já fui diretora de jornalismo das TVs, Cabo Branco, Paraíba, e hoje a gente tem um novo formato de gestão, e aí eu assumi o que a gente chama de gerência de conteúdo da Rede Paraíba, porque aí envolve não só as TVs, mas os veículos que compõem a rede, né? CBN, G1, Jornal da Paraíba. Desde quando na Rede Paraíba? Desde me pegou, 2009. 2009. Como estagiária. 2008 ainda, como estagiária. Como estagiária, e depois passou pelos portais, rádios, ou emissora de TV logo Então, direto? fui estagiária, e aí logo que me formei, fui absorvida na empresa, né, na área. Ia começar a trabalhar com televisão, porque era onde eu estagiava, na produção de TV e tal. Mas aí foi bem na época que a empresa montou o primeiro portal de notícias, que foi o Paraíba 1. E aí eu fui rapidamente colocada lá, né? E aí depois disso segui a carreira dentro do Paraíba 1. E aí naturalmente o G1, que veio substituir o Paraíba 1, né? 2 anos depois, que estreou em 2011. E aí depois eu fiquei um tempo no G1, e aí foi quando eu, numa sucessão planejada, assumi a diretoria das TVs, quando a gente ainda trabalhava numa gestão que não era integrada. Então, quando cada veículo tinha a sua chefia, e aí eu trabalhei nas TVs, e aí depois, num novo movimento, eu estou à frente do jornalismo e do conteúdo da Rede Paraíba. Tatiana Ramos é paraibana? De onde? Pessoense, de João Pessoa. Da Gema, sim, como se diz. Sou de João Pessoa. Pessoense da Gema. Além da sua formação em jornalismo, eu sei que você tem uma graduação em jornalismo, foi pela Universidade Federal. Eu me formei você na Federal da Paraíba também? E me formei em Direito pelo Unip. Opa! Já militou em algum tempo não, na área? Não, então, assim, o direito, eu acho que ele tem um papel fundamental, assim, na minha carreira, porque eu acho que, aliás, qualquer conhecimento que você faz traz bagagem. Mas eu fiz direito porque, sendo bem franca, quando eu fui fazer jornalismo, que era o curso que eu desejava e que eu sonhava, e aí sempre tem aquela, mas você vai fazer vestibular, aqui jornalismo só tinha na Federal, e aí se falava em fazer outras, vai que não passa, não sei o que e tal. E falei, vou fazer direito. Fiz, passei e resolvi começar a cursar, despretensiosamente. E aí, assim, segui como eu gostei, não era algo que... Foi algo que me atraiu, então, assim, eu consegui fazer os 2 cursos ao mesmo tempo e me formei. Fiz os 2 cursos ao mesmo tempo e me formei nos 2 e... Tá dividida, não? Não, nem um pouco. Nunca fui dividida. Agora, o direito me ajuda nas percepções, inclusive, do dia a dia, quando há dilemas, questões, inclusive éticas, quando a gente vai debater algum tema de regras jurídicas, épocas de eleições. Então, o fato de você ter um conhecimento mínimo ou básico, você consegue. Outra coisa que eu faço, que eu sempre gostei de fazer, essa história, acho que a TV tem esse papel, Fabiana sabe bem disso, da gente trazer tudo que a gente pode numa linguagem acessível às pessoas. E eu sempre ouvi a dificuldade que a gente tem de ser tudo e não ser nada, né? Então, você tem a medicina, você tem o direito, então, na hora que você vai traduzir isso para as pessoas, de alguma forma, eu sempre fui aquela que fala, tem uma decisão judicial, será que você pode ler, por favor, e fazer uma nota? Então, assim, eu me orgulho muito de poder contribuir nesse ambiente também. Tradutora de jurídico. Não é ótimo? Ótimo, eu acho também, isso é ótimo. Agora vamos aqui para a doutora Fabiana. Eu digo doutora porque me parece que você fez doutorado em jornalismo ou telejornalismo. Comunicação. Em comunicação, né? Isso. Na Universidade do Exterior, qual foi ela? Eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, aí fiz um que a gente chama doutorado sanduíche na Universidade Complutense de Madrid. De Madrid. Isso. Mas a sua formação em jornalismo. Jornalismo mesmo, sempre, isso. né? Sim. Aqui na Paraíba, Pernambuco? Eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria. no Rio Grande do Sul. Você é gaúcha? Sou gaúcha. Gaúcha de onde?
Passo Fundo. Passo Fundo. Isso. E aí estudei na Universidade Federal de Santa Maria, lá fiz mestrado, trabalhei na empresa de comunicação por 10 anos, em uma emissora de televisão. E depois vim para Pernambuco. Aí fiz o doutorado enquanto trabalhava. Uhum. E aí, trabalhando também em empresa de comunicação. Lá trabalhei na Globo Nordeste durante 8 anos e vim aqui para Paraíba para lecionar na Universidade Federal da Paraíba. Desde quando, Fabiana? Aqui desde 2016, já me considero paraibana. É verdade. Tatiana, é evidente que você dirige editorialmente, jornalisticamente, a empresa de uma audiência da Paraíba. Eu me refiro porque você dirige 2 canais afiliados à TV Globo, além da rádio da CBN, né, o Portal G1, que também é outra potência nesse meio. Isso te dá, claro, um poder, né, dentro da comunicação da Paraíba. Mas também, imagino, deva dar pressão, né, externa. Você tem recebido pressão assim no seu dia a dia ou isso não chega até você? Pressão no sentido assim de ou dar um enfoque tal ou não dar esse enfoque X, né, ou aquele Y. Como é que é essa relação sua, não com o público, mas às vezes até com as fontes da própria organização? Então, eu acho que assim, eu sempre escolhi o meu lugar, né, de trabalho. Eu construí uma carreira que aconteceu organicamente e eu me orgulho muito disso. Assim, eu acho que esse poder, né, que você fala hoje, talvez eu não tenha essa sensação de poder o tempo inteiro, porque isso foi conquistado pouco a pouco, com muito trabalho, acho que com o esforço de quem entende que a minha labuta e a minha missão, de fato, é o jornalismo. E aí é muito bom quando você vai fazendo o que você gosta e naturalmente as coisas vão acontecendo e você vai entendendo um processo. E eu sempre fui eu sempre tive comigo assim uma humildade de compreensão de qual é a minha posição nesse lugar de conhecimento. Então, assim, eu entrei para fazer televisão e eu nunca tinha feito televisão. Então, assim, quando eu me formei, então disseram assim, e eu sempre estive, foi uma coisa também que aconteceu naturalmente, em cargos de gestão. Então, você já começa dirigindo. Então, eu era estagiária e fui assumir uma chefia de um portal de notícias e depois, naturalmente, eu fui assumindo outras chefias. Então, para mim, eu sempre, mesmo em lugares de chefia, eu sempre trabalhei pensando assim, vocês precisam me ensinar para eu poder devolver para vocês, e sempre foi uma troca. E eu me orgulho muito disso. Assim, o meu time inteiro, eu sempre disse, vocês sabem mais do que eu. Né? E hoje eu tenho esse time do meu lado, porque eles me ensinaram e hoje eu posso devolver para eles, e aí, claro, o aprendizado de outras formas. A pressão, Rubens, eu acho que todo jornalista, ele necessariamente precisa aprender a trabalhar sob pressão. Né? Isso é, inclusive, quando eu coloco lá nos requisitos de recrutagem e seleção, e a gente coloca atributos técnicos e atributos comportamentais. E um deles é saber trabalhar sob pressão. Né? Eu acho que a gente trabalha sob a pressão do tempo, a gente trabalha sob a pressão do que a gente precisa, entende do que a gente precisa como estratégia entregar. A gente é uma empresa, então a gente tem que entregar resultado. Então, eu acho que trabalhar sob pressão é algo que não me assusta. Eu acho que é motivador. Eu acho que para o jornalista tem que ser motivador. Quando a gente vai para responder bem a sua pergunta com relação à pressão, assim, eu trabalho numa empresa e eu acho que eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu trabalho numa empresa que tem diretrizes editoriais muito claras, assim, os princípios editoriais que Fabiana conhece porque foi minha parceira de trabalho na Globo, então a gente tem diretrizes editoriais muito claras, né, e nós somos cobrados por isso o tempo inteiro, né, agilidade e correção, então a gente tem os nossos princípios, e eu acho que a pressão que você pode ter, eventualmente, das questões comerciais, institucionais, elas precisam ser debatidas e argumentadas, então o que a gente precisa ter é conhecimento, diretriz, e saber, eu não diria que eu não sei se a palavra é resistir, mas eu
acho que é defender os pontos de vista. E eu trabalho numa empresa onde a gente tem uma separação muito clara, né, uma barreira muito clara entre quais são os vieses comerciais e quais são as questões institucionais que interessam, porque eu acho que as questões institucionais hoje são muito relevantes. Eu acho que qualquer empresa de comunicação como a Globo, como a TV Cabranca, elas têm bandeiras a defender, sim. Acabou essa história de que... E aí eu estou falando de bandeiras como a gente fala assim, vamos defender a diversidade, vamos defender as questões que estão ligadas ao ESG, e de fato isso são questões que estão colocadas dentro de um escopo de trabalho. Então, de fato, a gente tem diretrizes muito claras sobre alguns temas, né? Mas, assim, essa pressão do dia a dia, ela não vem, assim, sinceramente, no dia a dia. Ela vem dentro de diretrizes muito maiores. Então, a gente tem a pressão para entregar um resultado e para seguir diretrizes que, para mim, são muito claras e que eu acho que para o telespectador também está muito claro, que é o melhor. E eu acho que essa discussão ela vai ser eterna, né? Mas ela é uma discussão que nós que temos que resguardar e que nós que somos jornalistas e sabemos qual é a nossa missão todos os dias. E a nossa missão hoje é muito clara internamente, que é estar com os paraibanos, divertindo e informando. Então, isso é o que eu repito todos os dias para o meu time. Então, a gente tem essas duas missões, divertir e informar e estar do seu lado. E fazer isso com pressão, porque a gente tem, sim, pressão de resultado e a gente precisa fazer isso. E é o resultado porque a gente precisa dar ao nosso telespectador, ao nosso público, o que de melhor a gente tem. E para o nosso anunciante também, né? A gente não pode entregar um produto que não seja o que ele espera. Então, sem dúvida... Você colocou 2 verbos numa ordem que eu gostaria de saber. Você também cuida do entretenimento, é isso? Então, não é que eu cuido do entretenimento, mas você hoje... falou divertir e informar. Essa é a missão da empresa. Essa não é a minha missão. A missão da Rede Paraíba de Comunicação é estar com você, divertindo e informando. Hoje a gente tem uma grade muito regionalizada, para quem acompanha, enxerga que hoje a gente inseriu muitos produtos na área do entretenimento, na área do esporte, que hoje também é tratado como um produto diferente do jornalismo. Então, de fato, hoje a gente tem uma produção local altíssima, né, desde um filme que a gente produz em parceria para falar sobre Gonzaga Rodrigues, e isso é entretenimento misturado com jornalismo maravilhoso. É maravilhoso quando a gente consegue unir os dois, mas a gente tem produtos, por exemplo, na nossa grade, a gente fez recentemente, eu não sei se vocês viram, mas a gente fez o Cine Paraíba, então abrimos a grade para exibição de filmes de autores, de diretores paraibanos. Então, isso é entretenimento. Então, isso está no meu guarda-chuva na medida em que a gente tem uma pessoa responsável por programação, né? Então, na Globo, a gente sempre tem alguém que trabalha programação, mas isso está na minha diretriz de alinhamento. Então, eu cuido diretamente do jornalismo, mas também está no meu guarda-chuva as discussões e os debates e os comitês sobre como a gente amplia isso, e aí o entretenimento acaba entrando nesse Fabiana migrou do batente é o que a gente chama do meio em que a gente trabalha, mas migrou do batente para a academia. Dentro do batente, enquanto você estava no meio, você tinha uma visão crítica do seu trabalho, ou uma visão crítica do trabalho do jornalismo da Globo, e hoje, qual é a visão que você tem? Olha, eu acho que é basicamente a mesma visão, né? Como jornalista, você às vezes... Tatiana estava falando, né? Você vai desempenhando suas funções do dia a dia, você reflete naqueles conteúdos, tenta trazer assuntos que sejam interessantes para o público, aquilo que é proposto está na linha editorial, né, dos programas, mas também aquilo que você acha que pode agregar em termos de informação para as pessoas, assuntos em geral que são de serviço, na área de direitos humanos e outras questões que às vezes não são tão diárias, fora do factual, né? Que você pode agregar. Então, isso é uma coisa que eu procurava trazer, informações com discussões sobre aqueles assuntos, serviço e outros, além daquele factual. Eu vejo que a visão, o papel do jornalista, ele vem enfrentando muitos desafios e muitas mudanças ao longo do tempo, né? Que eu já enfrentava, quando você disse o batente, né? Uhum. Você, no dia a dia, você vai vendo algumas questões e vai se deparando com mudanças que vão afetando, né, o agir, a forma de conduzir as informações. Por exemplo, hoje é muito maior a inserção do público, das pessoas dentro do telejornal. As pessoas participam, queira você
queira ou não, né? Porque é assim, elas podem comentar aquele seu conteúdo nas redes sociais, elas podem compartilhar aquele seu conteúdo, mesmo que você não queira que elas compartilhem ou que deem outro uso para aquilo, distorçam aquela informação. Então, as pessoas participam e elas também mandam vídeos, elas interagem com aqueles conteúdos, tem essa interação maior. E eu acho que esse é um dos desafios hoje, no meio do telejornalismo, que eu vejo na academia, que eu estudo na academia e que eu já vivenciava na época que eu era jornalista e trabalhava, né? Esse crescimento, esse envolvimento que é bom do público, essa participação cada vez maior, mas também tem um outro lado, que é o lado também, às vezes, que pode surgir, que vem sendo debatido, que é da desinformação, que é quando esse conteúdo ele é retirado de contexto, ele é distorcido, ele é alterado com alguma finalidade, ou às vezes recriado alguma informação. Hoje em dia, com a inteligência artificial, a gente vê já alguns materiais que circulam por aí que geram, às vezes, dúvida, né? Que informação é essa? Isso aí, por exemplo, Elis Regina, teve 2 casos com ela. Um que foi uma manipulação proposital num comercial, que aí todo mundo sabia que aquilo foi feito, e o outro um vídeo que surgiu de uma entrevista que ela deu, um áudio, na verdade, uma entrevista que ela deu, e ficou na dúvida, será que é ela mesmo falando, porque não tem a imagem? E aí os jornalistas tiveram que resgatar toda a história, fazer um trabalho de verificação para constatar que realmente aquele conteúdo era verídico, foi ela mesmo que tinha falado. Então é um desafio muito grande, né? Eu vou pegar o gancho aqui do que a Fabiana está falando, porque eu acho que a academia, assim como toda a ciência, o direito, as leis acompanham, né, o desenrolar da sociedade. Eu acho que quem estuda comunicação está acompanhando o desenrolar. E eu sempre tento estar muito próxima da academia, e eu estava até dizendo isso para a Fabiana, assim, eu tenho algumas pessoas ao meu redor que, Laerte Cerqueira, enfim, outras pessoas com quem eu converso muito, participei do PPJ com Sandra e tal. E hoje eu digo sempre, assim, eu acho que hoje o telejornalismo, e aí complementando o que você falou, porque pega bem, e como eu trabalho na linha editorial e nas diretrizes, eu acho que a gente tem 4 pilares, assim, muito bem definidos, né, que é o que eu digo para o meu time todos os dias, assim, são 4 pilares que para mim estão muito claros. O primeiro é fazer o dia a dia, porque nós somos o factual ao vivo, e o telejornalismo hoje tem essa necessidade de ser o factual ao vivo, porque as pessoas demandam uma agilidade que não se tinha no passado. O segundo é a gente ser o curador e fazer a curadoria de temas que precisam ser debatidos com maior contextualização. Então, vamos definir o que é que a gente vai defender no sentido de que temas nós vamos, além do que vai rolar no dia a dia, que a gente precisa fazer obrigatoriamente. Então, vamos fazer esse ano, vamos lá, vou trazer o exemplo do meu planejamento do ano. Então, vamos fazer um debate grande sobre envelhecimento, ou uma série sobre isso, sobre obras inacabadas, e vamos trabalhar também na área de saúde, vamos trabalhar a ansiedade. Então, você escolhe temas, os quais você pode fazer formatos diferentes, se você quer fazer uma série, se você quer trazer aquilo ao longo do tempo. Então, uma curadoria que precisa de uma contextualização maior. Aí você vem para o que a Fabiana falou. A coparticipação mesmo, né, da interatividade do telespectador. Essa é uma missão nossa, a gente precisa trazer ele para perto da gente. É o que eu falei. A gente tem um resultado para entregar, a gente precisa falar para fora e não para dentro. Eu não tenho que falar o que eu gosto, mas o que as pessoas precisam. Claro, eu preciso fazer uma curadoria, porque a gente faz um jornalismo, a gente precisa entregar o que a gente entende que é relevante, que a sociedade discuta. Mas também tem assuntos que a sociedade está discutindo que eu preciso trazer para dentro da minha redação, que muitas vezes a gente não percebe, e eu acho que o telespectador traz essa contribuição muito forte. É tipo assim, olha, vocês não estão enxergando, mas a gente está... Né? Então, quando você pega os temas mais debatidos nas redes sociais, quando você pega temas que são trazidos pelo telespectador através das interações, isso é uma forma de mensurar e trazer isso para dentro da redação. E um quarto que eu acho que é super importante e muito novo, e que a gente está aprendendo muito a fazer, que é esse combate à desinformação. Né? Até que ponto nós precisamos ser ativos nisso? Surgiu um termo recente que eu, às vezes, me incomodo, às vezes me orgulho, que chama-se o jornalismo profissional, né? Então, várias vezes a gente precisa dizer, nós fazemos jornalismo profissional. A gente faz jornalismo, mas hoje a gente precisa botar o profissional e adjetivar, porque surgiu aí um ambiente, e é um ambiente necessário, é um ambiente
que está aí, e ok, mas a gente tem uma missão que, essa é uma discussão que eu tenho muito, assim, que eu acho que você trouxe muito boa, que é até que ponto eu tenho que ser ativa nesse combate à desinformação. Se eu trouxer esse tema à tona, eu vou estar dando visibilidade a um tema que é fake ou não, ou eu tenho a missão de fazer isso. Então, acho que existem casos e casos, e eu acho que, de novo, os debates, para mim, hoje, do telejornalismo, estão em torno desses 4 pontos, assim, e se a gente discutir isso a fundo e trabalhando o que... E de novo, é dia a dia, tá? Cada hora surge, e cada assunto vai ter muitas vezes, antigamente se tinha eu acho engraçado na redação, exemplo, nesse caso, é para eu dar o nome ou não dar o nome? É para eu dar a cara ou não dar a cara? Não existe mais isso. Essa resposta depende. Então, depende de uma avaliação contextual, circunstancial. Por que a gente está fazendo aquilo? Qual é o objetivo final? Né? Qual é o nosso propósito? Então, eu acho que esse depende está cada vez maior e eu acho que o bom senso precisa imperar cada vez mais nas redações e se discutir. Eu acho que a discussão ela é muito boa, mas... No que você vê hoje dos nossos telejornais, você teria algum ponto que dizer, rapaz, isso não está legal, isso precisaria corrigir? Você tem algum ponto que você gostaria de ver retificado ou melhorado? Eu acho que estava até ontem, até tarde, trabalhando em um material de pesquisa que envolve essa questão da desinformação, e uma coisa que a gente estava analisando era especificamente o uso de um material que é o Minuto Fato ou Fake, que é feito por São Paulo, pelo G1 de São Paulo, e é enviado para as emissoras que fazem parte do Grupo Globo, por exemplo. Né? É das afiliadas. E aí as afiliadas usam ou não, e é semanal. Aí vem um material que tem 2 assuntos semanalmente sobre aquele conteúdo. E aí desmentem ou reafirmam se aquilo é verdade, e aí também ensinam alguns caminhos para as pessoas saberem, se alguma coisa surgir assim, como eu faço para verificar por conta própria. Tem um lado pedagógico esse tipo de informação que eu acho legal. É uma transparência na apuração, né? Processo de apuração, como fazer? Olha, eu verifiquei assim, falei com a pessoa que mandou o vídeo, ela confirmou que isso é verdade, mas esse vídeo não foi aqui, foi nas Filipinas, não foi no Rio de Janeiro. Então, você explica e diz, se você quiser saber sobre, por exemplo, uma lei que é publicada, está nesse site aqui, aponta para o QR Code, então dá os caminhos. Eu acho que isso poderia ser ter mais espaço e até mesmo nos veículos locais. Só que aí eu vejo um desafio, é óbvio. Tem o outro lado, que você tem que ter um certo investimento nisso, de ter equipes com olhar para esse conteúdo, que tem um treinamento, uma capacitação para ter esse processo de verificação, mas eu acho que seria bem interessante nesse cenário, nesse caos, porque essas informações que vêm do G1 são informações nacionais. Por exemplo, alguma fake news sobre mudanças lá nas regras de herança. Aí teve uma informação que foi desmentida, aquela postagem que estava circulando. É nacional, mas de repente às vezes tem coisas locais, coisas regionais que circulam aqui na Paraíba ou circulam em João Pessoa que podem ser desmentidas ou ser confirmadas ou ser parcialmente confirmadas, porque às vezes tem um lado verdade e tem um lado ali que foi distorcido com algum propósito. Não, né? Isso que você está falando é super importante. A gente fez, e de novo, é escolha. Né? É a escolha de ser ativo ou não. E eu acho que a sua sugestão é maravilhosa. Vocês já cometeram fake? Que eu me lembre, assim, alguma barrigada, você fala, grave? Sim. Não intencional, claro. Não, que eu esteja me lembrando, assim, agora... Já devemos ter cometido falhas, mas, assim, alguma que me vem. Eu já cometi, né? No meu jornalismo, e era em jornal que você... Ficou lá, né? Não, ficou, e para você desmentir no dia seguinte, né? Para você não recuperar aquela memória, porque nem sempre o leitor é o mesmo de ontem. Né? Às vezes, no próprio telejornal, quando você corrige depois, pode ser que a pessoa que está assistindo não seja alguém ligou a televisão naquela hora. Não é mais aquela a gente fez uma experiência disso, de fato ou fake, semelhante, nas eleições, né? Sim. E foi
incrível, assim, porque a ideia era, os políticos nos debates, eles cospem milhões de informações e de dados, porque eles puxam dados do planeta, eles vão ali, né, e eles falam aqui. E no meio daquela fala que eles têm, sai, né, muitas informações. E a gente fez essa experiência. É super trabalhoso, porque você tem que ter um processo de apuração. Tipo, vou ver. Tipo, ele fala assim, 50% das pessoas tiraram nota não sei o quê no IDEB, né? Dão dados e tal. E aí você pega, não, mas esse dado é de não sei quando, e ele falou como se fosse de hoje. Então, se eu falar que é mentira, ele vai falar. E aí você fica até que ponto, né? E é um trabalho muito difícil, mas é um trabalho valiosíssimo, e eu acho que dentro daqueles pilares, eu até coloquei ele como último, porque ele é muito desafiador, né? Mas eu acho que, de fato, tem uma importância muito grande em função dessa quantidade de informação. Eu lembro que na última eleição, nos debates televisivos, que eu assisti 1 ou 2, no máximo, participei de 1, assim, foi alguém Claro, eu frequento grupos de jornalistas de Zap, né? E eu vi alguém reclamando, dizendo, olha, porque que os candidatos levavam esses dados que você falou, dados às vezes falseados ou exponencializados, e não havia nenhuma intervenção da emissora. Eu disse, é uma dinâmica muito difícil de você fazer na hora ali, ao vivo. É um desafio, tem que ter uma equipe, checagem, né? Mas seria possível tentar, assim, no próximo? No nosso caso, a gente só conseguiu fazer para o outro dia, porque... A posteriori não... Não, tipo, a gente no outro dia vinha, olha, o que fulano disse é fake, o que fulano... Sabe? Então, a gente não conseguiu fazer ao vivo, porque a gente teve medo, inclusive... Imagina, você no ar, e o cara ali tem uma legislação eleitoral... O debate passa a ser com a emissora. Exatamente. E aí tem as questões eleitorais, enfim. E aí a gente realmente fez essa experiência, mas a gente trazia no outro dia, né, e tentava repercutir isso o máximo possível, dizendo que, olha, isso aqui é o que o fulano falou, e ele falou isso foi fake, isso não foi, isso foi parcialmente, porque ele falou isso, mas não era bem assim... Né? Mas foi uma experiência bem e fez diferença, né? Você vê que fez uma diferença e foi bem legal. Porque tem esse desafio aí, você realmente checar e ter também cuidado, porque senão você comete a desinformação, né? É verdade. Mas, professora Fabiana, a semana passada nós entrevistamos aqui o jornalista Nonato Bandeira, ele é secretário de comunicação. Ele me trouxe um dado muito interessante. Eu não sei se vocês têm esse mesmo dado ou se vocês têm outro, mas eu vou jogar aqui. Ele disse que hoje a audiência, medida assim de modo geral, seria, digamos, redes sociais 36%, televisão 24%. Eu vi que ele falou, 24%, e aí vai baixando, o rádio fica ali com um residual de 6%, e jornal, né, nem se fala, porque realmente está resumido aqui na Paraíba, um jornal apenas. Isso, a grande concorrente, por exemplo, da Globo, em matéria de televisão hoje, são as redes sociais? Olha, Tatiana, eu acho que a gente não... Acho que a nossa ou concorrente... vocês não se preocupam com isso? Não tem como não se preocupar, a gente se preocupa com tudo. Eu acho que a preocupação hoje é entender os hábitos. E a gente hoje briga, Rubens, a gente não briga com a Record, a gente briga por atenção. Eu costumo dizer hoje, de novo, acho que o que a gente debate internamente a gente quer a atenção das pessoas. E não me interessa se a atenção das pessoas está no aparelho TV, se está no celular, se está numa matéria. Nós precisamos ter relevância. Nós precisamos dar relevância. Nós precisamos ajudar as pessoas, e a gente tem um público, a Paraíba é um estado pobre, e a gente tem pessoas que não têm o mínimo de informação, e eu acho que a gente tem a missão de dar a elas um suporte no que é que elas vão conversar com o vizinho, do que é que elas vão conversar no ônibus, do que é que elas precisam... Que temas, essa curadoria que a gente faz. Então, hoje a gente briga por atenção. E não me interessa se a atenção está no aparelho de TV, se está no meu Instagram da TV Cabo Branco, que tem mais de 300 mil seguidores. Isso não me interessa. As pessoas têm que lembrar que elas viram na TV Cabo Branco, ou no Jornal da Paraíba, ou no G1. Então, hoje eu acho que todo mundo que está fazendo comunicação, que está fazendo jornal, está disputando por atenção. E para você ter atenção, você tem que ter relevância, você tem que fazer coisas boas. Qualificar, né, com conteúdo e tal. Então, assim, esse dado eu não tenho como rebater ou questionar, eu não sei, um dado que eu acho que é bem legal e que a gente acompanha, por exemplo, a gente tem um dado mundial de que 74% das pessoas
se informam pela internet, pela web. E 51% dizem que se informam pela TV. Mas aí você faz Repete, por favor, que eu não 74% é da Reuters, esse dado. Sei. Se informam pela web. Certo? E 51% falam que se informam pela TV. Eu sou rindo matemática, como é que a gente soma? É porque tem mais de um. Proporcional, você pode sim. TV e internet simultaneamente. Exato. Então, não assim. foi uma pesquisa de preferencialmente. Não, mas o que é que mostra? E as pessoas que estão na web e que estão clicando num link de TV? Então, essa questão da audiência hoje de TV, a gente teve um boom aí, falando de TV aberta especificamente, de TV, a gente teve um boom de audiência aí na pandemia, por questões óbvias, e a gente sabia que isso ia calibrar, né? Então, a gente teve dados de audiência muito altos, assim, inclusive nós que acompanhamos Ibope eu acompanho de 10 anos para cá, então tivemos números altíssimos, e aí as coisas estão calibrando, porque as coisas estão voltando ao normal. Mas, assim, hoje, a dificuldade que a gente tem é a contagem dessa audiência, porque a gente tem múltiplas telas, então, assim, como é que, não interessa se a pessoa me viu no Globoplay, se ela me viu um trecho de uma matéria minha, de um recorte no meu Instagram, ela me assistiu. E essa contagem, ela ainda não é possível, né, de forma clara para o mercado. Então, o que é que a gente sabe hoje? Existe uma cauda longa, existe uma pós-audiência, existe a segunda tela, a terceira, né, e tal. E eu acho que hoje a preocupação da gente é o seguinte, a TV aberta, e independente, hoje ela está no celular, né, enfim, a Globoplay está fazendo aí um grande campanha com relação a ensinar mesmo as pessoas de que a TV aberta não é só aquele aparelho de TV. E eu acho que é isso que está mudando, né? Então, eu acho que a dificuldade hoje é essa contagem, mas eu entendo que o que a gente busca é relevância e busca atenção. Mas falar em relevância, eu tenho assim, a impressão, aí eu não tenho nenhum dado científico de pesquisa, nada, mas o jovem de hoje não assiste TV. Pelo menos o jovem ingressante na universidade ou no ensino médio. Essa é a impressão que eu tenho. Isso é real, professora? Você percebe isso ou não existe? Olha, ele assiste, é o que a Tatiana estava falando, o jornalismo hoje, o telejornalismo não é mais a TV, sim, o aparelho. Sim. Ele está presente em múltiplas telas. A gente, no meio acadêmico, trata assim, quando pesquisa o telejornalismo. É telejornalismo para telas, né? Porque vai para além a tela do tele, né? Das telas, que é o celular, o tablet, a tela do computador, a tela da televisão também. Então, muito desse conteúdo, ele acaba circulando também nesses meios. Como ela falou, é difícil de aferir, mas uma reportagem que saiu sobre um assunto de ansiedade. Alguém replica um trechinho ou toda ela coloca lá um trecho no story do Instagram, coloca um trecho no Reels do Instagram ou no Facebook, quem usa Facebook. Então, aquilo ali circula por outros meios. Manda um link pelo WhatsApp, que é muito comum circular. Então, esse conteúdo, ele circula. Ele pode não ver, talvez, o telejornalismo tradicional, aquele da TV, de ligar a TV, de ter aquele hábito, mas ele acaba recebendo esse conteúdo por esses outros meios, assistindo essas múltiplas telas. Eu acho que... Me desculpa. Além dessa impressão, eu tenho outra. É de que o entretenimento está aqui e o jornalismo aqui. Então, os jovens estão aqui, né, buscando mais em qualquer tela o entretenimento. Quer dizer, eu frequento, vou me dar como exemplo, frequento grupos de Zap em que estão minha filha, né, minha filha caçula, né, e frequento de jornalistas. No próprio grupo de jornalistas, a discussão às vezes toma longo tempo do lançamento do filme de não sei quem, ou de um clipe que alguém fez e tal mais. E o jornalismo me parece uma discussão. Às vezes a discussão é em cima de um erro. De uma coisa, dentro do jornalismo. Agora, nos jovens, eu não tenho assim, essa certeza. A certeza que eu tenho é que o telejornalismo foi secundarizado nessa geração agora que a gente está enfrentando. Mas quando eu olho
eu olho também para minha geração, quando jovem, eu não assistia muito o telejornal, né? E comecei depois, eu acho que também tem esse outro lado, né? Que é meio cíclico, você tem esse lado, que é o entretenimento, e vai mudando os hábitos de consumo conforme seus interesses vão mudando também, né? Não são os mesmos mas você não deixou de ser jovem, eu estou apenas dizendo. Não, já vai. Mas assim, nessa fase da adolescência já passou muito tempo. Quer dizer que quando o jovem se vira um adulto, aí ele começa a se interessar pelo telejornalismo. Acho que mudam os hábitos de consumo. Acho que também tem essa alteração. Esse ciclo, né? Porque, assim, eu enxergo, veja, tudo é uma questão de parâmetro e referência, né? Veja, eu acho que é isso. Existem o que é que você se interessa. A questão do jornalismo. Por que não... O que é que acontece na minha cidade, né? Isso desperta um interesse num universo de pessoas, enfim. Se você pega a pandemia, por exemplo, que foi assim, para nós que fazemos jornalismo, foi uma loucura. Eu nunca via o povo assistir tanta televisão na minha vida, né? Então, assim, o brasileiro, por exemplo, as pesquisas apontam que o brasileiro assiste 5 horas de televisão por dia. Claro que não é de jornalismo. Ele assiste 5, 6 horas de televisão. É um dos países que mais vê televisão, né? Então, assim, por isso que eu falo, o ponto não é se é telejornalismo ou como... É o que você faz, é que conteúdo relevante você faz, porque as pessoas, elas se interessam por conteúdo relevante. Agora, o jornalismo local, do qual nós falamos aqui, porque se a gente está falando de telejornalismo na Paraíba, a gente está falando de jornalismo local, né? E aí você tem... Obviamente, as questões de identificação. Você tem que você precisa despertar interesse por aqueles temas. Então, talvez as sensações, Rubens, que a gente vive numa bolha, assim, é o que eu costumo dizer. A gente vive numa bolha muito diferente do que é a nossa sociedade e aí do nosso estado. Então, a gente tem uma classe C que demanda por uma... que é ávida, né, por informação, por necessidade também. E a gente vive num ambiente que muitas vezes a gente não consegue ter essa sensação que os dados refletem. Por exemplo, esse dado de que o brasileiro assiste 5, 6 horas de televisão por dia. Você diria isso? Não. Porque você vive num mundo que tem outras oportunidades. Então, eu acho que isso tem muito a ver realmente também com essas sensações que aparentemente são verdade e que de fato aquilo interessa. Porque a pessoa que vai sair de manhã logo cedo, eu acho que as grades, se você pegar as grades das televisões abertas, elas são grades que têm um jornalismo em alta escala, e não se teria isso se não houvesse pesquisas que mostrassem que isso tem relevância, que ninguém vai fazer o que o público não demanda. Então, hoje você vê uma crescente. Se você pegar um JN que tinha 30 minutos, hoje tem 1 hora. Se você pega um Hora 1 que tinha 1 hora, hoje tem 2. Se você pega, não é uma grade que começa de jornalismo de 4 da manhã às 9h30, e você pega um Bom Dia que tinha 1 hora, hoje tem 2h30. Já teve então, 30 assim, minutos no passado, né? Exatamente. Em que você consegue manter os números de audiência, e de fato eles se mantêm, eles tiveram um boom na pandemia e voltaram para o seu patamar normal. Eu não sinto essa sensação de que o jornalismo não tem essa importância. Eu acho que tem. Não é importância, eu digo, você falou em relevância, é a atenção, né? Atenção mesmo. Sim, eu lembrei de um livro aqui, que é um livro de um autor espanhol, lá dos anos 2000. O título era, em espanhol, né? Falava, a televisão morreu, interrogação, né? E aí falava do crescimento das televisões, das web TVs. Ainda que era, na época, um crescimento, projetando que isso ia tomar conta e acabar com a televisão. A televisão, ela continua aí, né? E o telejornalismo, ele continua também nesse meio, né? Na tela maior da TV, mas também nesses outros meios aí. Tem web TV, tem outros canais, o YouTube cresceu, enfim, outros meios surgiram. Eu tô aqui na posição privilegiada de um telespectador que está entrevistando pessoas que fizeram e ainda fazem, né, um telejornalismo. Mas aí eu teria algumas observações a fazer. Por exemplo, eu não sei se isso aconteceu na Globo Nordeste no seu tempo, mas aqui, diante de Tatiana, eu preciso dizer isso a ela e também aos nossos espectadores ou telespectadores aí do nosso canal do YouTube. Dê um like aí, viu? Beleza? Se inscreva. Tatiana, é o seguinte, eu percebi uma mudança inteligente, diga-se de passagem,
de aproveitamento ou de produção de conteúdos assim que são dados de mão beijada por especialistas que vocês botam dentro da grade, transformam aquela pessoa em colunista, né? Essas pessoas produzem um conteúdo de qualidade, evidentemente, mas isso não tira espaço do jornalismo em si, não. Como é que você avalia isso? E eu digo assim, porque eu adoro Vani Cleide, a doutora, aqueles advogados que vão lá, bacana tudo, mas sinto falta, às vezes até colegas nossos, por exemplo, tem críticas quanto ao jornalismo declaratório, como fazem. Até mesmo quando vai fazer uma entrevista, simplesmente bota o microfone lá e às vezes o cara dá uma escorregada e ninguém intervém, ninguém questiona e tal. Mas faz parte do dia a dia. Mas aí, esse conteúdo que chega, digamos assim, de graça, entre aspas, né? De graça. É uma mas troca, né? É uma troca, né? Mas isso foi uma forma de preencher o espaço que aumentou, ou realmente foi uma opção pensada como integrar a grade de vocês? Olha, vou ser bem sincera, você está me fazendo a pergunta, eu vou pensar na resposta junto. Eu acho que esses profissionais, né, e aí os profissionais que têm uma especialidade, né, definida, sei lá, médico, advogado e tal, eles trazem, e aí eu acho que os jornais impressos já fizeram isso com alguns colunistas no passado, e isso já acontecia em TV aberta e acontece em todo lugar. Eu acho que ele vem como uma estratégia de trazer um pouco o jornalista passa o tempo inteiro falando de 500 coisas que muitas vezes a gente não tem. Não aprofunda porque não sabe. Não aprofunda porque não sabe. Exatamente. Então, quando você pega um profissional que tem um conhecimento naquele tema e que, obviamente, que a gente faz uma curadoria com relação à comunicação, porque tem uma afinidade, né, com aqui, assim, consegue, porque não adianta de nada eu trazer um médico que fala, igual eu falei do juridiquês, assim, do juridiquês. Vocês entendem? Então, do juridiquês. Então, assim, quando a gente encontra uma figura, né, que consegue aliar, eu acho que é útil ou agradável, eu acho que é uma obrigação dar espaço para que as pessoas possam ter aquele conteúdo, né, empacotado num outro formato. Eu acho que a gente tem 2h30 num Bom Dia, 1h no Praça 1 e tal, e a gente tem tempo e espaço para trazer diversas formas de trazer o conteúdo. Então, você traz num Vivo, você traz num VT, você traz com a rede social, e eu acho que esses especialistas compõem um cardápio bastante interessante quando a gente consegue unir essas duas pontas, assim, né? De você trazer o especialista para o generalista, que vira generalista, porque ele não vai aprofundar de uma forma que as pessoas não conseguem entender, porque esse é o ponto. Então, você tem um especialista que consegue, é como se ele, sabe, ele consegue compreender qual é a missão dele ali naquele lugar. Isso é muito brifado, inclusive, né? Vocês nunca tiveram problema com os conselhos profissionais, não? Porque tem às vezes sim, né? Às vezes o OAB, às vezes CRM, questiona, tal, às vezes porque sim. aquele está muito fixo, né? Porque a questão do espaço e tal. E a gente é muito tranquilo com isso, porque a gente tem um propósito, né, que é ali, no máximo é uma vez por semana, né, nunca passa disso, e é um propósito de serviço, assim, a gente não ganha nada, o que se ganha em troca é justamente o conhecimento, é uma troca de conhecimento, eles conseguem dar ao público algo que eles não teriam acesso. Então, imagina, você poder, a ideia não é dar consulta, mas você consegue orientar pessoas com um olhar muito mais acertado. Mas acaba né? sendo, né? Muita gente quer aproveitar para isso, né? Não estou falando do ponto de vista do colunista, mas, por exemplo, do público. Sim, o público. Ela diz, olha, eu estou com... Tá o problema de saúde. Tá o problema de saúde. O que eu faço? Eu faço isso ou aquilo. Aí a médica diz, olha, faz isso. Vai consultar, ele geralmente diz, vai consultar um especialista. Não ajuda muito. Não, mas não diz, mas diz qual é a opção correta. Claro. Ou então, que tipo de ação você vai que providência você vai... Mas eu acho que, assim, é bem... Você não vê problema quanto a isso? Não, eu não vejo problema. Eu acho que isso é uma prestação de serviço, de fato. E eu acho que a escolha é bem feita
nesse sentido, da gente conseguir traduzir temas que nós jornalistas não conseguiríamos traduzir, e a gente encontra no mercado pessoas que conseguem fazer essa tradução e essa ponte. Então, eu sinto que funciona Tá de super boa. bem. Você Lá a gente considera assim Eu também? digo que, eu fico dizendo que o doutor André Teles é um jornalista frustrado, assim, porque ele... Lá, na verdade, a gente, no Bom Dia Pernambuco, a gente debatia alguns assuntos, por exemplo, na área de saúde, direito, enfim, mas não tinha ninguém fixo. Às vezes surgia algum assunto, tal assunto surgiu na reunião de pauta. E aí escolhia entre várias opções e não tinha alguém fixo para estar junto com o jornalista. Era sempre num link ao vivo que se fazia esse tipo de interação. Essa tendência do fixo, inclusive, ela está diminuindo muito. Está diminuindo, né? Mas era para trazer algum assunto que estava relacionado a algo que estava circulando de informação naquele momento, e aí para esclarecer alguma informação se utilizava. Com essa audiência rotativa, que a gente hoje sabe que não é como antigamente, que você senta, hoje eu vou assistir porque tem o quadro fulano e tal. Hoje a gente sabe que é uma consequência. Então, hoje a gente abandonou um pouco essa história de... Existe ainda alguns, mas essa questão não é mais uma tendência, essa questão dos quadros fixos, assim, tal dia, isso Não tem mais, né? Mas e uma receita tomar conta de um bloco de um telejornal? Como é que você vê? Eu tô mirando para você, mas sabe que é dela, né? mas ela é editora, foi editora-chefe. Sim, mas ela deve ter também tido essa experiência. Ela sabe espelhar jornal muito melhor que eu, querido. Diz aí. Para montar um bloco de telejornal depende do contexto do telejornal todo. Não, mas é um quadro, às vezes transforma. Eu vou te confessar, o meu programa preferido é o Que Seja Doce. Eu assisto todo dia. O quê? O Que Seja Doce, que é do de entretenimento, GNT. GNT. Adoro, eu acho adoro. interessante. Assim, mas ali eu tô num programa que é Específico daquilo. Agora, eu não sei. Eu já ouvi críticas, nada contra, eu acho bacana, né? Dá água na boca e tudo mais. Mas é um quadro que preenche um espaço relevante. Às vezes 1 hora, né? Enfim, ali, né? Não, esse programa. Num bloco de telejornal tal, vai lá o colega vai Algo lá. de culinária, vai lá, tá falando. de culinária. Geralmente eu acho. Receita da moqueca. Aí, maravilha, tô dizendo, mas há quem do meio, né? E eu disse, não, mas isso. Né? Acho que aí, nesse caso, depende do perfil editorial do programa. Você não colocaria a receita, por exemplo, no Jornal da Noite. Eu ponho no sábado, meio-dia. Na hora do almoço. Fora do contexto, exatamente. Você não colocaria esse tipo de receita também no Jornal da Manhã bem cedo, porque não tem nada a ver a preparação desse prato. Então, acho que depende do contexto. Nesse caso aí se coloca a questão regional, né? São pratos regionais, aí tem um lado... Mas acho que o Rubens está perguntando assim, como fazer, qual é a receita, tá? Diretrizes de fazer não é questão da receita, a questão da receita é de você ter um conteúdo fácil de produzir, porque você vai na casa, no restaurante, e lá você grava uma entrevista com uma pessoa ensinando a fazer um prato. Mas você pensa que é fácil? Mas não é fácil, muito difícil. A pós-produção. Eu estou falando da escolha, da opção da TV, do canal, de preencher aquele espaço, aquele horário com esse tipo de coisa. Não é uma crítica minha. Eu estou trazendo aqui, né? Não, você está perguntando por quê, né? Por que se coloca. Olha, veja, por muito tempo, assim, desculpa, o sábado... Mas porque você diz, com tantos problemas que a gente tem. Sim. Aí tem aquela velha crítica, né? Nós estamos para o estado pobre, a comunidade mas as pessoas precisam de um sofrida, respiro também. Lógico que né? precisa. Eu acho que é isso. Eu acho que fazer telejornalismo é o equilíbrio. Agora, por exemplo, tem coisas que, na minha visão, são diretrizes, assim. Por exemplo, você não pode ter um dia bem ruim. Antigamente, por exemplo, a Fabiana vai entender o que eu estou falando. Tinha uma receita de bolo, assim. A gente começa o jornal assim e tem que terminar bonito. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Você não vai pegar um dia que morreu alguém super importante e terminar o dia com a matéria do passarinho que está voando. Não dá. Não. Então, você tem que ter o bom senso sobre um contexto geral. É isso que ela está falando. Então, num programa de sábado de meio-dia, por exemplo, onde você tem uma licença para fazer, é um sábado, é horário do almoço, por que não? Né? Eu faço muito essa pergunta, por que não? Então, tudo é possível.
pode-se fazer ou pode não fazer, não existe uma regra. Agora, eu acho que existem respiros nos jornais. Sim, claro. Né? E eu acho que a receita, por exemplo, entra muito nessa linha. Né? Hoje em dia, você sabe que o que pega não é a receita. As pessoas gostam, veja, as pessoas, de novo, é bem dual isso, assim, pode gerar várias sensações. Mas ali, quando a gente vai fazer, você quer ver uma imagem bonita. Quando você vê novela, por exemplo, né, a gente vê que não existe aquela, né, são meio cenográficas. Então, eu acho que a receita, muitas vezes, ela tem um apelo visual, às vezes, muito melhor do que a própria receita. Às vezes, nem eu assisto, às vezes, uma receita em outro canal, que às vezes eu não vou fazer nunca, mas eu acho tão bonito, eu acho que aquele é um momento bacana. Então, eu acho que pode despertar diversas sensações, assim. Eu lembro, aliás, de um canal de TV aqui, não foi o seu, Não. que tinha um programa de culinária de 2h30 da tarde, ensinando receitas, né, de 2h30 da tarde. Vamos dizer assim, era o pós-almoço. Pós-almoço, vamos fazer a sobremesa. Mas pode, faz pro jantar. Faz pro jantar. Isso é só para dar um respiro, viu, como você falou. Mas aí depende do contexto, realmente. Eu acho também, quando você olha para o telejornal, para a estrutura dele, você vai ver, assim, de repente, aquele dia, tinha até aquilo programado, a matéria mais leve, e ela vai cair. E para encerrar, e as pautas cativas? É impossível você não ver no telejornal local Dia das Mães, aquela matéria, menina no shopping, ou então presente de última hora. de última hora. Aí é o como a gente fazer. não tem como, não foge disso, né? É como tem fazer, como né? fugir. Eu acho que hoje eu vou dizer uma coisa, viu? Quem se arriscar é muito corajoso. Quem disser, vou fingir que não existe e vou não fazer. Natal, Dia dos Pais. Eu acho que quem se arriscar, assim, vou fingir que não é vou fingir que não existe, é muito corajoso. Eu acho que o desafio é fazer diferente, sempre. Né? Eu acho que é o olhar, é a forma de fazer. E esse é um desafio que muitas vezes a gente não consegue entregar do que a gente, né, sonha. Mas, assim, eu entendo o que você está falando. Eu acho que eu sou crítica também. Poxa, de novo, não sei o quê. Mas como é que você vai não fazer? Né? O desafio, eu acho que é a criatividade nesse processo. Então, se você vai trazer aquele assunto, não trazer sempre do mesmo jeito, cansativo, né? Para o público fica sempre... o assunto já é repetitivo, já é aquela data que você diz, agora vai vir a matéria do Dia das Mães, né? E aí vem do mesmo jeito que veio no outro Dia das Mães. Então, acho que tem que buscar novos caminhos, novas histórias, talvez trazer histórias diferentes, que nunca foram contadas, ver outras formas de contar essa história, o repórter interagindo com a audiência de uma outra forma também, pode ser um caminho, né? Tem coisas que você não vai poder realmente ignorar, o Natal, né? Enfim. Viva a criatividade. A criatividade é importante. Agora, para encerrar mesmo, eu já estou olhando ali para o nosso Luciano Couchinha, que é o nosso diretor técnico. Bom, eu gostaria que vocês contassem aqui, rapidinho, um grande momento da vida profissional de vocês. Algo que pode ser triste, muito alegre, um momento de impacto muito, muito tenso. Se vocês, claro, fiquem à vontade para dizer. Pode dizer o milagre, se disser o santo, melhor ainda, mas se disser o milagre já está bom. Começo com você, Fabiana. Estou pensando aqui sobre algumas histórias. E aqui não é que história é essa, Rubens, né? Não, eu né? Não, eu dizendo, sei. mas assim para quem está nos assistindo perceber o quão é difícil fazer aquilo que parece fácil para quem está vendo. Eu acho que alguns desafios que eu, como repórter, lá no começo bem jovem, enfrentei, cobrindo política em alguns momentos. Aonde? No Rio Grande do Sul. Isso. De você ter que fazer perguntas duras e fortes para certos entrevistados que já tinham muita experiência no campo político, e aí eles quererem fazer com que, você é muito jovem, não pergunte isso. E eu dizia, não, olha, repetir a pergunta, né? Porque eu estava ali justamente para isso, para questionar. Acho que isso era uma coisa que marcou essa fase inicial da minha profissão como jornalista e meu posicionamento incisivo naquele momento de questionar aquilo que precisava, sabe? E algo que ficou, assim. E aí
Algum caso de assédio? Você, Não era isso. Não nesse sentido. Foi Tentativa mais de subornar? Não, de tentar desconstruir ali na hora. Você, jovem, perguntando, né? Como quem diz, você é muito jovem, não pergunte sobre isso, né? Fique quieta aí. Pois eu estou perguntando, né? E perguntava de novo, nesse sentido aí, não foi, né? Mas foi de boa, não teve nada não que não teve. Se você se sentiu ameaçada, nem nada. Não, enfrentei algumas situações difíceis assim na profissão. Às vezes você faz jornalismo investigativo também, de você se deparar com algumas situações que você investiga durante 3 meses, confirma aquilo ali que estava acontecendo. E aí, claro, a pessoa que o investigado ou investigado? O investigado, no caso, de querer depois falar, não, por que você está fazendo isso? Aí você tem que, olha, você estava cobrando para fazer cirurgia no SUS, né? Era o caso esse aí. Eu pensava que você ia dizer, a gente investiga 3 meses, aí depois o patrão diz, não sai. Não, a gente colocou no ar, teve repercussões e tudo mais. Tatiana, o seu case. Então, o meu, assim, eu acho que foi o mais, assim, que me marcou. Foi uma vez eu fui convidada, logo no comecinho da minha carreira, eu acho que eu tinha 1 ano, sei lá. E aí me convidaram para ir participar de uma entrevista, chamaram alguns jornalistas, né? E eu era muito incipiente, assim, eu não conhecia o mercado, assim, eu era muito nova, eu não sabia nem quem eram muito as figuras e tal, eu sempre fui muito na minha, muito quietinha, nunca fui de frequentar muito grupos de jornalistas, enfim, eu não era ainda do meio e tal. E aí me chamaram para fazer uma entrevista com um político, e era tipo assim, uma mesa assim grande, né? E eram vários jornalistas, e eu ia também participar. E eu fiquei, nossa, me convidaram representando lá, eu fui. E eu fui assim, jornalistíssima, né? Com minhas 2 perguntas assim, cavernosas, boas perguntas, e aí começou a entrevista. E aí todo mundo... E eu falava, meu Deus, ninguém vai perguntar nada. E as pessoas perguntavam coisas assim absurdas. Amenidades. Não, eu disse, não. E eu muito eu juro, eu estava tão inocente na história que eu falei, não é possível. E só tinha homem. E eu, mulher, e eu sempre fui uma carinha, né, novinha e tal. Aí eu fui. Chegou minha vez, eu me tremia. Sua pergunta. Quando eu fiz a pergunta, todas as pessoas olharam para mim como se assim, essa menina tem um retardo, né? Estragou a festa. Ela deve ter um problema mental, eu não sei. A sensação que eu tinha era essa. E aí eu falei, meu Deus, mas eu não fiz... Será que eu fiz alguma coisa errada? E aí depois eu entendi que Mas você estava em que veículo? Eu estava entrevistando... Foi na Rádio Tabajara. Rádio Tabajara. E aí eu estava lá e fui convidada... E aí foi super estranho, porque eu me senti, naquele momento, eu falei, meus colegas, eu não estava entendendo. E aí, mas foi tudo bem, eu fiz o meu trabalho, e eu acho que essa foi a melhor parte, eu fiz o meu trabalho. Obviamente que a minha pergunta gerou as manchetes do dia inteiro, porque eu fui a única que tive a capacidade ou a coragem de fazer a pergunta que tinha que ser feita. E ok, mas depois eu entendi que eu precisava... me calejar um pouquinho e dizer assim, olha, você precisa entender que você é uma jovem jornalista idealista, mas eu acho que a utopia e o ideal fazem a gente dar passos muito relevantes. Então, a gente não vai chegar na utopia, mas ele nos move a dar passos muito importantes. E eu acho que é isso, assim, eu sou muito... Talvez, quando a gente conversa sobre jornalismo, eu sou muito sonhadora, assim, porque eu de fato escolhi um lugar em que eu gosto de sonhar, em que eu gosto de... E que o meu maior desafio, esse foi um momento difícil, mas o meu maior desafio hoje, que eu acho que é na gestão, assim, no sentido de que eu sou uma jornalista hoje muito mais gestora do que jornalista, e eu amo isso, eu gosto de fato, e eu acho que a gestão hoje, que a profissionalização que a gente tem que imprimir nas redações, ela é necessária. A gente sempre ouve assim, ai, não, mas o jornalismo é diferente, a empresa... Não,
Nós somos uma empresa como outras empresas e temos que entender a natureza do trabalho, sim, ela tem suas especificidades, como uma indústria tem, como em outras tem, e a gente tem que preservar nossas especificidades, mas fazer uma gestão, e é o meu maior desafio diário, assim, é imprimir uma gestão profissional para que a empresa possa, de fato, entregar os resultados com a qualidade deixando o nosso jornalista fazer o que ele tem que fazer. Então, tem que ter o jornalista que sonha, mas tem que ter a jornalista que está ali pensando no como as coisas vão acontecer. Então, esse é, sem dúvida, o meu maior desafio hoje. Bom, resta agradecer a vocês, Fabiana Siqueira, Tatiana Ramos. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Aprendo muito cada vez que eu me encontro pessoas assim, talentosas e competentes como vocês. Não estou jogando confete porque isso é o que eu realmente penso. A respeito tanto de você, que eu estou conhecendo agora, mas tinha já referência, como de Tatiana, que eu acompanho praticamente desde menina, né? Porque tive um convívio assim com a mãe dela, e sou amigo do pai dela, mas nem por isso ela está aqui por conta disso. Ela está aqui porque ela é Tatiana Ramos, né? Assim como você é Fabiana Siqueira. Então, gente, muito obrigado aí pela sua audiência, tá? E vamos para o próximo programa. Na próxima terça-feira estaremos aqui ou não, tá? Debatendo outro assunto dessa série que está priorizando o jornalismo segmentado. Um abraço e até lá.